Olá, bem-vindo ao Endurance Zone. Vou aproveitar aqui este primeiro vídeo, o nosso primeiro contacto, em que temos também a oportunidade de partilhar áudio, para te explicar um bocadinho aqui a ideia deste canal. Em primeiro lugar, eu tenho um perfil de Instagram, muitos de vocês já me seguem, só que é um perfil privado e que eu também não quero estar a tornar público, porque tenho alguma reserva na minha intimidade, apesar de não partilhar nada de muito privado, queria que assim se mantivesse. Então, com a ideia de poder fazer uns lives abertos para toda a gente e também de conseguir chegar a mais pessoas, criei aqui o Endurance Zone, em que o objetivo é essencialmente partilha de conhecimento, partilha de experiência, partilha de know-how e partilha do dia a dia real em termos de treinos. Este ano vou tentar fazer uma coisa um bocadinho mais estruturada, um bocadinho diferente e queria também partilhar isso. Por um lado, para que todos possam aprender e por outro lado, para que eu também crie aqui algum compromisso e o facto de ter, por exemplo, este compromisso semanal de vir aqui esclarecer algumas questões, ter o compromisso de partilhar treinos quase diariamente quando os fizer com essa frequência, acaba também por ser positivo para o meu lado. Esta época, como eu ia dizendo, começou com a fase de preparação para os CrossFit, para o Open dos CrossFit Games. Eu não tenho nenhum objetivo em concreto individual. Como atleta master, gostaria de conseguir ficar nos 10% do mundo para ir ao Age Group Qualifier, mas não tenho intenção sequer de o fazer. É só um objetivo de ver se lá conseguia chegar. Por outro lado, tenho a questão de tentar qualificar a equipa da CrossFit Alpha Dan, os Alpha Dan Wolves, e se puder ajudar, seja num modo, seja em dois, seja em três, gostava que isso acontecesse. Resumo, até março, resumidamente até março, o foco foi sempre aqui a questão do CrossFit, tentando manter sempre uma boa base de endurance. Para terem uma ideia e para perceberem aqui como é que está o background mais recente, eu estou a correr sensivelmente uma vez, máximo 2 vezes por semana, fazer um ou outro treino de bicicleta mais longo, seja na rua, foram poucos, ou na bike erg, e manter os treinos normais, os metcons de endurance ou os sprints e treinos de força de CrossFit. Isso para construir esta primeira base. Como eu também já anunciei, esta época tentar fazer umas coisas um bocadinho diferentes que ainda não fiz no passado. Por um lado tenho o IROX, em que me qualifiquei o ano passado para o Campeonato do Mundo. E para quem não sabe, podem pesquisar, eu vou colocar aqui na descrição. O IROX basicamente é um treino, uma prova composta em que tem 8 segmentos de 1 km de corrida, sempre intercalados com 8 movimentos diferentes, seja puxar um sled, empurrar um sled, fazer wall balls, tirar bolas à parede, remar, fazer o ski erg, etc. É uma prova que demora sensivelmente 1 hora e que tem uma preparação muito específica, porque nós já sabemos de antemão como se realiza, há muito poucas variáveis que mudam e são muito ligeiras mesmo, portanto a preparação é conhecida. Como eu vos disse, eu qualifiquei-me para o Campeonato do Mundo, por questões da pandemia tal não vai acontecer, esperemos que aconteça este ano, mas a qualificação já não está válida, pelo que um dos objetivos é ali na altura do verão, final do verão, dependendo também da data do Campeonato do Mundo, que ainda não foi anunciada, mas queria ali 2, 3 meses antes fazer uma prova de qualificação na Europa e depois esperar e ver onde será o Campeonato do Mundo, Estados Unidos, Europa, e tentar fazer como objetivo da segunda metade da época. Para a primeira parte da época, depois desta fase de CrossFit, queria também voltar já ao Endurance, fazer alguns trails com preparação e tinha aqui já umas provas pensadas que envolvem outras modalidades. Para já, uma prova já agendada para o início de junho, faltam menos de 3 meses. É uma prova que tem um time domain mais ou menos de 3 horas, portanto eu vou ter que aumentar aqui os treinos e o volume de treinos. A questão da intensidade já lá está, basta agora subir o volume. Em relação ao treino desta semana, e estes vídeos de domingo poderão, numa fase mais avançada, se houver público para tal, passar a live com questões em tempo real, mas para já o objetivo e a ideia é fazer um resumo da semana de treinos. Houve algumas questões que foram colocadas quando as abri e responder também essas questões de forma sucinta. Semana de treinos, tivemos o Open Workout 21.2 e a semana foi focada na recuperação do 21.1, 2, 3 dias de treino regular e aqui os últimos dias da semana já a pensar no 21.2 e recuperação. Hoje é domingo, eu fiz o teste e em princípio o one and done ficou feito, correu bem ontem de manhã, sábado de manhã em live. Confesso que quer a parte anterior das pernas, aqui a zona do quadríceps, bem como a zona mais inferior das costas, zona lombar, estão bastante doridas e amassadas, pelo que esta semana foi aqui um pouco, ou este fim de semana um pouco limitado a nível de treino.
Ontem deu para treinar um pouco mais depois do workout, hoje, e como irei postar também, uma corrida de 17 km. Ao fim de semana, o meu objetivo durante as próximas 5 semanas será subir 1 km a corrida, mantendo o pace, e o meu foco tem sido a zona de batimentos cardíacos e consoante a zona em que ando, o pace vai se ajustando, mas eu não o controlo, só no final é que vejo. Tenho uma noção, porque eu já tenho experiência para isso, mas só no final é que vejo, pelo que o foco tem sido na zona de batimentos cardíacos, e mais à frente já vou falar um bocadinho também sobre isso. Para já, a primeira questão que me foi colocada tinha que ver com como gerir 3, 4, 5 dias de treino sem descanso e a perda de vontade para treinar. E aqui um truque, algo que nós utilizamos na parte mais psicológica do desporto e que também aplico na outra área da minha vida, que tem a ver com o treino de cães, que é outra formação e uma área em qual trabalho, tem que ver com como vocês conseguirem motivação para treinar dia após dia, especialmente quando se sentem cansados. O primeiro ponto é que, se vocês não são atletas de alta competição ou de um nível alto competitivo, não devem andar extenuados ou sentir-se muito cansados. Devem antes fazer os treinos de maneira a que, quando os terminam, não se sintam desgastados nem em fadiga, mas terminem em alta, com a drive e a motivação em cima, para que tenham vontade de treinar novamente. Portanto, a ideia é terminar os treinos antes de chegarem à fase da fadiga, por 2 motivos. Para já, porque isso não vos vai dar aquele efeito emocional negativo e associar o treino a uma coisa dolorosa e negativa, e em segundo lugar, porque vos vai dar uma vontade extra, uma motivação extra para voltarem a treinar e vão ficar com aquela ligeira ansiedade positiva para o fazer. Portanto, esse é o segredo. Se efetivamente treinarem muitos dias seguidos e se sentirem cansados, descansem. Não há uma resposta mais óbvia do que esta, mas é a verdade. 3, 4 dias seguidos de treino para a maioria das pessoas é muito, a não ser que seja realmente um treino de baixa intensidade e também com não muito volume em cada sessão. Outra questão que me colocaram tinha que ver com o equipamento, e eu já falei isto noutras oportunidades e em outras sets. Eu não ligo muito a gadgets, utilizo-os, controlo os batimentos cardíacos, mas não sou freak no sentido de ter as últimas tecnologias. Tudo aquilo que é simples e funciona, para mim, é o ideal. Eu uso, se querem que vos diga, não tenho a certeza, acho que é um 245 da Garmin, super básico. A medição no pulso, eu não confio nela, uso para treinos básicos, mas sempre que quero controlar as zonas cardíacas de bicicleta, corrida, etc. E mesmo em CrossFit, utilizo sempre a Triband da Garmin. Também poderia ser uma banda normal de corrida para o efeito que eu uso. Esta dá-vos aqui outras leituras, nomeadamente a deslocação vertical, para perceberem quando estão mais cansados, saltam menos a correr. Dá-vos também comprimento da passada esquerdo-direito, tempo de contacto com o chão do lado esquerdo e do lado direito, e isso, para quem analisa e quer melhorar técnica, é bom. No meu caso, não muito. Eu olho para aquilo, vejo que realmente tem aqui algumas diferenças e alturas em que salto mais, salto menos, ando mais tempo de contacto com uma perna com a outra, mas não faço nada para o corrigir em termos técnicos, portanto não é assim tão útil quanto isso. Tem a vantagem de poder ser utilizada na natação. Eu uso pouco porque não é que eu nado muito rápido, mas se não nadar com uma licra por cima ou de fato, a banda dentro da água acaba por se desenrolar e ir para baixo do peito e deixa de fazer contacto e acaba por atrapalhar mais do que ajudar. Mas se usam fato, se nadam em águas abertas, também é uma vantagem, que é uma das coisas que eu também quero começar a fazer. Mas basicamente, Garmin é aquilo que eu tenho usado já há muitos anos. Outras questões que me colocaram, questões de alimentação, suplementação, foram algumas mais específicas. Eu vou deixar isso para falar mais à frente, se calhar numa conversa já com live questions and answers, para vocês também terem mais tempo para colocar as questões e, consoante a conversa vá decorrendo, o fazerem. Falaram também de uma questão que eu tenho postado algumas vezes, tem a ver com o Zone 2 Training. Também vou fazer um episódio específico sobre isso, porque tem muita informação útil e depois irá ficar aqui partilhado. Mas basicamente, e para não fazerem confusão, quando eu falo em Zona 2, não tem que ver com a zona automática que o Garmin define, nem tem que ver com as zonas de treino que muitos de vocês utilizam, dadas por treinadores. Aqui há várias doutrinas. No atletismo usa-se muitas 5 zonas, no ciclismo profissional usam as 7 zonas. Esta zona 2 que eu falo não tem que ver necessariamente e diretamente com zonas de batimento cardíaco. É feita através da análise de lactato, tem a ver com o vosso limiar anaeróbio ou não, e depois o cálculo é feito para um pace que vos permita ter aquilo que no ciclismo se chama o FTP, Functional Threshold Power, que é conseguir manter durante 1 hora aquele pace
e está feito os batimentos em relação a isso. Para terem aqui uma ideia, quem usa Garmin há de rondar a Zone 2 deste tipo de treino, há de rondar sensivelmente a zona 3 de treino do Garmin. No meu caso ali 132, 145, 147 batimentos. Uma coisa que podemos abordar já hoje e que eu também tenho utilizado e que vou aprofundar e experimentar em mim próprio, que é a MAF Zone. Isto foi um método e, antes de mais, isto significa Maximal Aerobic Function, já é desenvolvido há cerca de 40 anos por um clínico americano que era fisiologista e depois se tornou treinador, que é o Dr. Phil Maffetone. Ele foi treinador, por exemplo, do Mark Allen, que muitos de vocês conhecem, foi 6 vezes campeão do mundo do Ironman no Havaí, e basicamente ele criou aqui um sistema de treino que tenta otimizar ao máximo a nossa capacidade de endurance, não relacionado com o VO2, que é uma coisa que também poderei aprofundar quando falar do Zone 2 Training. Aqui tem que ver com tornar o corpo o mais eficiente possível. Como ele diz, tentar maximizar a capacidade do corpo de utilizar a gordura e as reservas de ácidos gordos para produzir energia no ciclo que ocorre nas células através da produção de ATP. Para alguns de vocês isto é chinês, para outros não tanto. Mas basicamente a ideia aqui é queimar a gordura como substrato da produção de energia, aumentar a capacidade de produzir energia e a capacidade de endurance, ou seja, correr mais rápido durante mais tempo, e em paralelo ele tem um método que desenvolve aqui a parte de controle de stress, ansiedade e a parte de alimentação e suplementação, que eu não ligo muito, mas a parte específica relacionada com a fisiologia e com o treino acho interessante. Mas basicamente é treino em baixa intensidade, previne desgaste, previne que haja lesões, previne o overtraining e é sustentável ao longo do tempo. Como digo, eu não sou utilizador ou praticante deste método, vou tentar fazer agora durante alguns tempos com alguma regularidade, porque o que eles defendem essencialmente é 75%, 80%, 85% do treino ser feito nesta zona de baixa intensidade, o que para mim, que gosto também de treinar com mais intensidade, se torna complicado. Como é que isto funciona? Basicamente, se vocês pesquisarem, conseguem encontrar os testes, conseguem encontrar um e-book em PDF que vos dá a informação essencial de como isto funciona e como iniciar, mas depois, se quiserem seguir um plano de treino mais à risca, vão ter que subscrever e ser acompanhados. A primeira coisa que devem fazer é o cálculo teórico, que depois tem de ser adaptado a cada pessoa, que é 180 batimentos menos a vossa idade e depois, como eu disse, adaptam aqui a cada pessoa. No meu caso, 180 menos os 38 ia dar aqui 142, tenho que fazer aqui um ajuste e somar 5 BPMs, porque entro numa tabela que são os atletas que vêm treinando consistentemente e competem há mais de 2 anos, sem lesões, sem grandes períodos de ausência de treino ou de overtraining. Portanto, a minha MAF Zone ou MAF Heart Rate há de andar ali à volta dos 147, 148. E esse é o indicador para fazer o teste, é o indicador para depois treinar. E o que é o teste? O teste basicamente é esquecer o pace, ir para um sítio plano, preferencialmente uma pista, e fazer um aquecimento de 10 minutos nessa zona, tentar andar ali ao máximo, no meu caso, aos 147, 148 batimentos, e em seguida fazer um teste de 8 km, sempre nessa zona cardíaca, ou seja, tentar andar sempre nos 147, 148. E a seguir, tirar o tempo total e, mais importante, tirar o tempo a cada quilómetro. Naturalmente, e isto acontece, quanto menos condicionados em endurance nós estamos, mais se nota, no meu caso não se nota tanto, em outros atletas condicionados, que é a cada quilómetro, vocês mantendo o mesmo batimento cardíaco, vão piorar o vosso ritmo e a vossa velocidade. Eu, se andar neste heart rate, se calhar o primeiro quilómetro vou fazer 4 ao quilómetro, no segundo quilómetro 4,05, 4,08 no terceiro e por aí adiante. E o objetivo é tirar estes parciais. Depois de aplicar os treinos e metodologia, mensalmente, 2 em 2 meses, voltar a fazer o teste. E o que é que acontece? Vocês vão sempre guiar pelos batimentos cardíacos, manter os 147, 148, mas se o treino estiver a funcionar bem e vocês o cumprirem, vão aumentar o vosso pace. Ou seja, daqui a 3 meses, os meus 147, 148 BPMs já não vão equivaler no primeiro quilómetro a 4 ou 4,05, já vão equivaler a 3,55, 3,50, seja aquilo que for. Portanto, é uma forma diferente que nós estamos habituados a treinar, especialmente quem vem das áreas que eu venho, de trail, de corrida, de crossfit. Não estamos tão habituados como os atletas, por exemplo, de triatlo ou ciclismo, a cumprir escrupulosamente as zonas de batimentos, até porque utilizamos ambientes pouco controlados e para nós é muito
complexo correr com base única e exclusivamente na zona de batimento cardíaco e tentar apontar para um número específico, neste caso 147, 148. Eu hoje consegui, por exemplo, correr os 17 km nesta zona, obviamente tive variações, mal começa a subir a zona de batimento sobe logo ali 3, 4 BPMs, se começar a descer tenho que me esforçar muito a nível muscular para que ela não baixe, mas deu-me exatamente os 148 ao final dos 17 km e deu-me aqui uma média, eu subi mais do que aquilo que desci porque comecei em baixo na marginal e acabei em casa, deu-me uma média de 4,15, 4,16 ao quilómetro. Eu vou fazer este teste brevemente, mal as pistas reabram, e depois irei dar-vos o feedback, e irei dar-vos o feedback também dos treinos e dos retests que fizer. Aqui uma ligeira nuance. Se vocês forem atletas muito bem condicionados, o que é que acontece muitas vezes? Os 10 minutos de aquecimento não são suficientes e o segundo e terceiro quilómetros muitas vezes dão velocidades e parciais melhores que o primeiro. Se isto acontecer, aumentem o aquecimento. No caso, se for o segundo quilómetro melhor que o primeiro, aumentam 10 minutos do aquecimento e passa a 20. Se for o terceiro quilómetro ainda a melhorar em relação ao primeiro, passam para 30 minutos de aquecimento. Malta mais bem condicionada, melhor condicionada, acaba por entender bem isto e está habituada a fazer aquecimentos grandes. Portanto, para já, eu não vos quero amassar muito, o primeiro vídeo está feito, espero que gostem, que sigam. Eu vou ter e para tentar partilhar sempre aqui alguns treinos, uns específicos para atletas de crossfit, nomeadamente nos ergómetros, na assault bike, no ski erg, na bike erg, no rem, e alguns de corrida, obviamente, e bodyweight com burpees, e vou também partilhar os treinos maiores de endurance que estou a fazer. Daqui a esperemos 2 semanas, as piscinas reabrem, as pistas reabrem, portanto, vai dar para fazer e partilhar também outro tipo de treinos. Se tiverem questões, vão colocando durante a semana à vontade por mensagem, eu vou tentar juntá-las todas. Eu não consigo responder, nem é a minha intenção responder individualmente ou de forma personalizada a cada um de vós. O meu objetivo é que ao final da semana consiga juntar questões que sejam úteis para toda a gente e curiosidades de toda a gente e tentar explicá-las ao máximo. Portanto, durante esta semana sintam-se à vontade e eu tento depois também organizar as ideias e tentar fazer aqui um vídeo de 15, 20 minutos para, de forma o mais sucinta possível, eu não consigo ser muito sucinto, explicar-vos aquilo que for mais curioso ou aquilo que suscitar mais dúvidas. Portanto, não hesitem, sintam-se à vontade, coloquem as questões que entenderem e até para a semana.